Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de cicatrizes de guerra, ou seja, consequências de processos que nós passamos numa vida com Deus e que aprendemos ao longo do caminho. Então, a Bíblia diz que nós precisamos ser sábios. Então, a sabedoria ela vem muitas das vezes de nós aprendemos não apenas com os nossos processos, mas também com processos dos outros. Então, vamos aprender com alguns processos que pessoas passaram na Bíblia e coisas que elas aprenderam ao longo disso. E hoje nós vamos falar sobre um tema específico que é uma consequência, é uma cicatriz de guerra, que eu diria uma das mais importantes, que é o perdão. Aprender a perdoar está na alma de qualquer cristão, qualquer um que tem o Espírito Santo dentro de si, precisa aprender a perdoar. E o perdão, muitas das vezes, é algo que a gente acha que conseguiu perdoar, mas se no fundo do teu coração você ainda não conseguiu, você ainda guarda algum tipo de rancor, algum tipo de amargura, alguma coisa que ainda domina o teu coração. Por isso que é muito importante que nós façamos aquela oração que Deus nos ensina em Salmos, que fala: Senhor, sonda o nosso coração, sonda o meu coração e me revela se existe algo no meu coração que te desagrada, para que eu possa me corrigir e estar reto diante de ti. Então faça essa oração, coloque isso como uma rotina, coloque isso como algo contínuo na tua vida, para que Deus te mostre tudo aquilo que você precisa corrigir. E talvez a falta de perdão seja uma delas, você nem a enxergue ainda. E para isso, vamos refletir um pouco sobre algumas pessoas que tiveram a oportunidade de perdoar na Bíblia. A primeira delas foi Jesus. Na verdade, primeira não, né? Na Bíblia, antes tiveram outras pessoas, mas a principal delas foi Jesus, quando perdoou, por exemplo, Pedro, através de uma passagem muito famosa, que está lá em João, capítulo 21, versículo 15. Vamos ler, vamos lá. João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pela segunda vez. Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Então cuide das minhas ovelhas. Por que isso daqui é um dos principais apontamentos de perdão da Bíblia? Porque, não sei se você lembra, Pedro negou Jesus 3 vezes antes dele morrer. E essa passagem aqui acontece depois que Jesus já estava ressurreto. Então, quando Jesus estava à beira de morrer, quando ele estava ali à beira de ser crucificado, algumas pessoas perguntaram para Pedro: Pedro, você conhece Jesus? Você conhece esse mestre? Ele falou: não conheço. Perguntaram a segunda vez, ele falou de novo: não conheço. Ou seja, ele falou 3 vezes que ele não conhecia Jesus. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes. E por conta disso, Jesus, quando ressuscita, ele volta, reencontra Pedro e ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Jesus. Não, mas Pedro, você me ama? Sim, Jesus. Então ele pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama? Sim. Então, da mesma maneira que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava. Ou seja, Jesus fez com que ele fosse perdoado por ter negado Jesus. E a partir dali ele continuou sendo um pastor de ovelhas, porque ele estava se sentindo culpado. Então, o perdão muitas das vezes nos liberta, principalmente quando é para nós. Quando nós fizemos algo de errado com alguém, a gente pede perdão, às vezes a pessoa não dá, ou então ela diz que dá, mas no fundo ela guarda algum ressentimento. Isso normalmente nos trava, isso normalmente nos dá uma angústia. Então, se quando é para você, você já fica assim, imagina quando você precisa liberar. Quando você libera perdão, você libera vida sobre a vida de alguém. E além de liberar vida, você fica livre, você se liberta de cadeias. A falta de perdão é uma prisão que aprisiona muitas pessoas. E o pior, muitas pessoas que inclusive caminham com Deus. Muitas pessoas que são próximas de Deus não percebem que estão com esse problema de falta de perdão. Perdoar é uma das maiores habilidades que nós podemos desenvolver, principalmente como uma cicatriz de guerra. Aprender a perdoar. Outro episódio que me chama muita atenção na Bíblia, se quiser abra aí pra gente ler junto também,
Então vamos a mais uma passagem que a gente consegue entender como que funciona o perdão. Em Atos capítulo 7, versículo 59, Jesus nos ensina através do perdão de Estevão, quando Estevão pede perdão. Aqui nesse momento, Jesus já tinha morrido, já tinha ressurreto, e depois disso a igreja estava começando a se difundir. Estevão tinha sido um dos precursores desse levante, desse movimento que a igreja estava vivendo. E no momento onde ele estava levando a palavra de Deus, ele foi crucificado, ele não foi crucificado, ele foi apedrejado, e quando ele estava sendo apedrejado, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Em Atos capítulo 7, versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, aqui Estevão estava clamando por perdão aos inimigos que estavam o apedrejando. Isso eu acho que é uma das maiores referências de perdão. Porque imagina, você sendo morto por alguém te assassinando, por exemplo, alguém ali com a arma apontada para você, prestes a te dar um tiro, e você pedindo perdão, e você liberando perdão sobre a vida daquela pessoa. Imagina. É muito difícil a gente imaginar isso num cenário prático, eu sei, mas tenta meditar nessa circunstância. Você, no meio de uma situação com várias pessoas te apedrejando, e você pedindo perdão sobre elas, prestes a morrer por elas. Então, isso nos mostra o quanto que o perdão é libertador, o quanto que o perdão faz parte, de fato, da alma de um cristão genuíno. E outra passagem que também me remete muito a essa questão do perdão, a gente falou alguns vídeos atrás, na última série, que era, por exemplo, da história de José. José teve todo aquele processo onde ele foi vendido como escravo, depois ele foi para o Egito, depois foi preso porque a mulher do Potifar acusou ele, e depois ele ficou um tempo preso, e depois ele ajudou o copeiro, enfim, quando ele saiu daquele momento, quando ele saiu daquela circunstância, ali ele conseguiu entender que ele realmente estava nos caminhos de Deus. E dentro dos caminhos de Deus, ele conseguiu aprender a liberar perdão no momento que a família encontra ele. E a partir desse momento, a família encontra ele e os irmãos chegam até ele e falam... E primeiro eles não reconhecem, não reconhecem José, mas depois José os encontra e libera perdão sobre a vida deles. José sofreu muito na vida deles, mas mesmo assim ele depois liberou perdão. Amém, amados? Então vamos aprender a liberar perdão. Perdão é uma cicatriz de guerra, uma das mais importantes da vida de um cristão. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Pai, a liberar perdão sobre a vida, Pai, dos nossos amigos, dos nossos familiares, sobre qualquer um, Pai, que de repente nos feriu, Pai, através de alguma coisa, alguma palavra, não importa o como, Pai. Nos ensina a liberar perdão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até a semana que vem.